aí, eu coloquei aqui algumas dúvidas que foram levantadas, né, lá no grupo de discussão, e eu vou tentar, aqui, né, no final, né, do nosso bate-papo, responder a essas dúvidas. Né? Então, primeiro, por que a visitação dos parques nacionais é mais restrita do que nas flonas? Quais são os principais danos causados pela visitação irregular? Né? E quais regras precisam ser observadas pelos trilheiros ou grupos de caminhada durante a visitação em unidade de conservação, principalmente, né, uso restrito ou proteção integral? Né? Então, vamos lá. Parque Nacional e Floresta Nacional a gente já viu. Né? Por que a visitação é mais restrita nos parques? Porque é uma unidade de proteção integral. Sendo uma unidade de proteção integral, há uma preocupação maior com preservação da biodiversidade. Não há possibilidade de uso direto de nenhum recurso natural. O zoneamento é sempre um zoneamento mais restritivo. Né? Dificilmente a gente pode andar por todo o Parque Nacional. Sempre tem zonas intangíveis, né? Ou zonas de uso restrito, tá? Para que haja a possibilidade realmente daqueles ecossistemas ali inseridos prestem os seus serviços ecossistêmicos, estejam em equilíbrio. E aí eu já falei várias vezes aqui de serviços ecossistêmicos, eu não sei se todo mundo está a par disso, mas quando o ecossistema, né, está em equilíbrio, ou seja, ele não foi muito impactado, ele presta serviços importantíssimos para a vida no planeta, inclusive para a nossa. Né? Nós dependemos 100% desses serviços ecossistêmicos que são prestados gratuitamente por todos os ecossistemas que não entrarem em colapso. Né? Esse serviço são manutenção da biodiversidade, né? Eles nos dão uma série de recursos que nós precisamos, né? Alimentos, fibras, plantas medicinais, eles estabilizam o clima, eles permitem que os aquíferos sejam recarregados, eles permitem que o ciclo hidrológico se mantenha, né, regular. Então, são vários serviços, né, serviços de provisão, serviços de manutenção, serviços até culturais que eles prestam e que a gente necessita. Tá? Nós temos, inclusive hoje no Brasil, uma lei que veiculou a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, que vai listar os serviços ecossistêmicos e permitir o pagamento para quem permita que esses ecossistemas se mantenham equilibrados, o pagamento por esses serviços que são chamados de serviços ambientais. Tá? Mas isso eu acho que é matéria para um outro papo aí, né, num outro momento que vocês queiram. Então, parques nacionais, por serem unidades de proteção integral, realmente eles impõem mais regras à visitação do que uma floresta nacional, que é uma unidade de uso sustentável. Pela sua própria natureza, ela admite o uso direto de recursos naturais. Ela tem que ter plano de manejo? Tem. Ela tem que ter zoneamento? Né? Seria bom que tivesse, mas é lógico que a preservação da biodiversidade não é tão intensa como numa unidade de proteção integral. Né? E aí, para falar de visitação irregular, de danos causados pela visitação, a gente vai falar um pouquinho de uso público em unidades de conservação. O que é uso público? É o uso feito para visitação ou para pesquisa, basicamente. Né? E a visitação, com exceção de estação ecológica e reserva biológica, é permitida em todas as demais categorias de manejo que nós já vimos. Né? Só que, quando a gente vai visitar uma unidade de conservação, deve ser observado o que está disposto no plano de manejo. E toda unidade deveria ter. Né? Infelizmente, não é o que acontece na vida real, embora o SNUC diga que nos 5 primeiros anos da criação da unidade, o plano de manejo tenha que ser feito. A gente está hoje no plano federal, né? Nas unidades federais, com 60 e poucos por cento das unidades com plano de manejo, porque o plano de manejo é caro, é difícil de fazer, né? Então, o órgão gestor nem sempre tem condições, né, de elaborar esse plano de manejo, então, nem todas têm, mas o plano de manejo, normalmente, ele engloba o plano de uso público, que é o plano que vai permitir a visitação, dizer onde pode e onde não pode visitar, o que não pode fazer, que atividades são permitidas, quais não são. Tá? Tudo isso está no plano de uso público. E o plano de manejo também vai trazer o zoneamento, que a gente já viu, e a própria zona de amortecimento da unidade de conservação, ou seja, aquela área no entorno da unidade em que algumas atividades não podem ser praticadas para se proteger o que está dentro da unidade. Essa zona de amortecimento vai ser diferente para cada unidade de conservação, né? Então, você pode ter uma zona de amortecimento de 3 centímetros ou de 20 quilômetros,
né? Quem vai determinar isso é o órgão gestor. Antigamente, ela era estabelecida pelo próprio plano de manejo, mas aí um parecer da AGU, né, passou a exigir que a zona de amortecimento seja criada por um instrumento de igual hierarquia, né, que aquele que criou a unidade de conservação. Então, se ela foi criada por lei, tem que ser por lei; se foi por decreto, tem que ser por decreto. Isso, para mim, foi péssimo, mas, enfim, né, é a orientação que se tem, pelo menos no plano federal. Mas quando a gente vai visitar a unidade de conservação, todas as normas, né, as regras impostas no plano de manejo têm que ser respeitadas. Isso normalmente é informado ao turista, a partir de placas informativas, no centro de visitantes, né, de folhetos, no site da unidade, a gente já sabe o que pode e o que não pode ser feito. E qual é o desafio para o uso público? É conciliar a proteção de biodiversidade de um lado, né, das espécies de flora e fauna que estão ali, e mais, né, dos recursos hídricos, do solo, do clima, com o uso público daquela área. Esse é sempre um desafio, né? E quando a área é privada, ainda tem que ter a anuência do proprietário. Então, no monumento natural, no refúgio da vida silvestre, numa APA, numa área, que são áreas, né, são unidades de conservação compatíveis com o domínio privado, o proprietário tem que anuir, né, sobre visitação. E visitação gera impacto? Gera, mas ela também oferece oportunidades. Que oportunidades são essas? Educação ambiental. Muita gente que não está nem aí para a natureza, acha um horror, só gosta de shopping. No momento em que visita um parque nacional, né, ou que visita a Floresta Nacional aqui de Brasília, se encanta e passa a se preocupar com o meio ambiente e passa a ter atitudes, né, de proteção do meio ambiente. Então, educação ambiental é fundamental. Quem não conhece, não protege, por isso que é tão importante, né, a gente disseminar, né, difundir o conhecimento, que é uma coisa que a Rose e a Adriana fazem de forma, né, fantástica. Tá? É muito importante a educação ambiental. Outra oportunidade é lazer em contato com a natureza, que também sensibiliza as pessoas a proteger. Geração de receita para a própria unidade de conservação, com a cobrança de ingressos e, às vezes, com concessões, né? Lojinhas, restaurantes, que também revertem para a unidade de conservação. Geração de renda para a população do entorno, né? A gente vê, com o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, por exemplo, como a população ali de Alto Paraíso e de São Jorge ganha com o parque, né, com pousadas, com o serviço de guias, com restaurantes, né, com bares. Tudo isso é muito importante para a população local, né? Então, essas são oportunidades que a visitação gera. Mas ela gera impacto e ela traz riscos. Que riscos são esses? Riscos de destruição da vegetação, principalmente para quem faz fogueira, né, e não tem cuidado, e acaba gerando um incêndio enorme. Quem gosta de atalhos, né, e aí vai pisoteando uma área que não deveria ser pisoteada, né, pode causar erosão nas trilhas. Quem deixa lixo, né, o que é um absurdo, né, mas a gente volta e meia encontra lixo dentro das unidades de conservação. A visitação, quando é muito intensa, altera o comportamento da fauna, né? Muitas vezes induz até a migração da fauna, dentre outros impactos que a gente vai ver. Né? Para se evitar isso, gente, tem que haver planejamento. Então, o uso público tem que ser planejado. O primeiro elemento de planejamento são as trilhas. Tá? Então, normalmente, quando se pretende que o uso público seja feito de forma ordenada, organizada, responsável e sustentável, tem que haver planejamento dentro da unidade de conservação. Quem faz isso é o órgão gestor, né, o chefe do parque, que vai organizar isso. E, normalmente, a gente começa pelas trilhas, até porque, em geral, elas já existem quando o parque é criado. Tá? Então, são os primeiros elementos de infraestrutura que são desenvolvidos como uma nova unidade de conservação é criada, mesmo antes de um planejamento formal. E aí, quando essa trilha está sendo pensada, desenhada, está sendo aproveitada uma trilha que já existe, a gente tem que pensar que o pisoteio na trilha, quando a gente está lá andando na trilha, curtindo lá, né, a visita ao Parque Nacional, a visita à Flona, né, a gente tem que pensar que quando a gente pisoteia a trilha, isso reduz a vegetação rasteira, altera a composição da flora, né, justamente por causa do pisoteio, né? Com isso, a eliminação de espécies, muitas vezes, né? Pode acarretar perda completa da vegetação forrageira, né? Não nasce mais nada ali, de tanto que foi pisoteado
com a compactação do solo, a trilha é alargada, eu trouxe algumas fotos aqui, a gente vai ver, né? Diminui a taxa de infiltração de água da chuva no solo para recarregar os aquíferos, né? Então, a gente tem problemas, tá? Por isso é que a trilha tem que ser muito bem pensada, por isso que o planejamento é essencial, porque o planejamento pode diminuir e muito esses efeitos negativos gerados pela visitação, tá? E principalmente se a gente está pensando em unidade de proteção integral, aí o planejamento é mais importante ainda. E, por favor, não usem atalhos, né, gente? Atalho é um horror. Tá? E o que o planejamento tem que considerar? Né? Ele tem que considerar a sustentabilidade da trilha. Né? E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando aqui em proteção do meio ambiente, né? A gente está falando em aspectos sociais, ou seja, nos condutores de trilha que estão ganhando para isso, e a gente está pensando em aspectos econômicos, no que essa trilha vai trazer para o entorno e para a própria unidade. Né? E tem que ser determinada a capacidade de carga daquela área. Gente, cada ecossistema tem uma capacidade de carga, ou seja, ele admite até um certo ponto os impactos que são causados pelas atividades humanas. Depois daquele ponto, ele entra em colapso. E é claro que a gente não quer, dentro de uma unidade de proteção integral, principalmente que o ecossistema entre em colapso. Né? Então, tem que se definir a capacidade de carga, e tem uma série de metodologias que permitem, né, que se faça esse estudo, e fixar um número de visitantes muito abaixo dessa capacidade de carga limite. Tá? Outra coisa que tem que se pensar é no que a gente chama de limite aceitável de câmbio. O que é aceitável se transformar naquela área natural? Então, a gente vai fazer, vai abrir uma trilha, vai botar corrimão, vai fazer, né, vai colocar áreas ali, né, aqueles viewpoints, né, aqueles pontos para você olhar à vista, né, que normalmente tem cartazes, né, tem banquinhos, tem, né, mesa de piquenique. Então, o quanto é admissível se modificar naquele local? Então, esse limite aceitável de câmbio também tem que ser pensável. E tem que ser conjugados métodos de planejamento das atividades lá dentro. O que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta, num local que as pessoas procuram para fazer trilhas de longa distância, a gente planejar só trilhas muito curtinhas. As pessoas vão parar de ir naquele local. Não adianta, num local onde as pessoas vão com a família, com pessoas idosas, com crianças, né, e que as trilhas, então, têm que ser curtas, planejar só trilhas muito difíceis, né, que você precisa de 3 dias para fazer, porque as pessoas não vão mais naquela unidade. Então, tem que se levar em consideração, gente, a experiência dos visitantes, né, e o que se pode oferecer tendo em vista a capacidade de carga daquela unidade. Então, existem 2 métodos que são muito utilizados, que é o manejo baseado na experiência e o espectro de oportunidades de recreação. Inclusive, o ICMBio tem usado muito o espectro de oportunidades de recreação, tem até um trabalho muito legal que foi editado faz pouco tempo, né? Você pode baixar gratuitamente aí do site do ICMBio. E o que isso quer dizer, então? Né? Quer dizer que a gente vai verificar a experiência que os visitantes pretendem com aquele local e vai tentar, no máximo possível, né, dentro da capacidade de carga da unidade, atender a essas experiências. Então, vamos pegar, né, eu sou do Rio de Janeiro, né, apesar de morar em Brasília durante a semana, né, normalmente no final de semana eu estou no Rio, enfim, eu vim para cá já adulta, né, nasci dentro de um clube excursionista, né, escalando e fazendo travessias. Então, a gente tem muitos parques nacionais ali no Rio de Janeiro, né, e nas cidades próximas. E o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ele é muito visitado. E ele é visitado tanto por pessoas que querem uma experiência, né, com a natureza, mas com trilhas muito curtinhas, né, só para ver a paisagem, como ele é visitado por quem gosta de escalada ou de trilha de longa distância. Né? E a gente tem várias travessias, Travessia da Neblina, né, Petrópolis-Teresópolis, dentre outras. Então, o que o parque fez? Ele desenhou trilhas muito curtinhas, né, principalmente na sede de Teresópolis, né, e desenhou trilhas longas para quem gosta, né, de atividades mais radicais e permite escalada. Né? Então, a gente tem escalada ali do Dedo de Deus, né, no Escalavrado, no Nariz do Frade, no Dedo de Nossa Senhora, no Garrafão, tem uma série de montanhas ali que a gente pode escalar. Tá? E isso é o quê? Isso é manejo baseado na experiência. Né? Inclusive, eles colocaram abrigos, né? Esses abrigos já existiam, tinham sido demolidos, hoje foram reconstruídos. A gente tem hoje o abrigo Açu e tem o abrigo 4, que permitem que a gente faça a travessia dormindo nos abrigos, não precisa nem
levar a barraca. Então, isso é manejo baseado na experiência. E o espectro de oportunidades de recreação, que é o que o CMBio tem utilizado, ele usa o manejo baseado na experiência, mas ele é um pouco mais amplo, porque ele pensa na paisagem como um todo, né, no que você espera ter como paisagem, porque ele diz o seguinte, olha, caminhar, você pode caminhar em qualquer lugar, você pode caminhar, né, no Parque da Cidade, você pode caminhar aqui na Primeira Avenida do Sudoeste, você pode caminhar num Parque Nacional, você pode caminhar em qualquer lugar, na praia, né, mas o que você quer? Né? Você quer, então, algo mais próximo de uma natureza intocada ou você quer algo mais próximo do urbano? Né? E aí, a partir dessas oportunidades de recreação, inclusive com outras coisas que não são trilha, né? Escalada, canoagem, rafting, canionismo, né? Tem uma série de outras atividades, eles vão desenhar essas oportunidades de recreação para cada unidade de conservação. Então, tudo isso está dentro do planejamento de uso público para tentar criar boas experiências para o visitante e, ao mesmo tempo, proteger a biodiversidade. Né? Então, é uma abordagem integrada de manejo que vai desde o planejamento até a construção dos itens de infraestrutura necessários, né? Banheiro, centro de visitante, trilha, corrimão, zona de piquenique, área de piquenique, etc., a manutenção desses itens de infraestrutura, o monitoramento, né, fiscalização e a avaliação para ver se está atendendo ou não as expectativas e as necessidades de proteção. E aí, gente, eu trouxe aqui algumas fotos. Não tenho fotos minhas, eu sou muito bagunçada, eu tiro fotos só com celular, depois eu não passo para lugar nenhum. Eu tentei passar minhas fotos do celular para o computador, né, ontem, anteontem, não consegui, porque eu não tinha um pluguezinho para adaptar. Então, eu pedi as fotos dos meus filhos, tá? Aí, eu tinha várias fotos aqui, até de atividades da gente com CDC, não consegui. Então, peguei agora correndo as fotos dele, e são essas aqui que eu vou apresentar. Mas a gente pode ver, tá, nessa caminhada aqui, isso aqui é em Canaima, né, que é o Parque Nacional na Venezuela, que a gente vai para subir o Monte Roraima, como a trilha está larga. E por que a trilha está larga assim? Porque não há aqui um manejo da trilha, né, suficiente, e inclusive, né, aqui um cuidado com capacidade de carga para que não haja, né, compactação do solo nesse nível. Né? Mas é muito interessante aqui as placas de sinalização. Né? Então, eles dizem que vegetação e fauna, né, são frágeis, não maltratem, né? As formações rochosas representam patrimônio geológico, não escrevam nelas, né? Por nenhum motivo você deve romper cristais de quartzo, né? Se você encontrar lixo leve, então isso é educação ambiental, isso é super importante. Né? Esses aqui são meus dois filhos e o meu sobrinho, né? Gente, essa foto aqui tem mais de 15 anos, né? O mais velho aqui já está com 33, né? O outro 32 e o outro 29, então faz muito tempo. Mas a gente está aqui em Torres del Paine, né? E aqui a gente vê que já é uma trilha traçada para quem faz trekking com um pouco mais de experiência. Né? Então, você tem um abismo, não tem corrimão, não tem item de segurança. Isso é proposital, né? Para proporcionar a quem quer um trekking mais radical esse tipo de experiência. Tá? Inclusive, os mapas são assim, né? Aqui a gente não tem aqueles mapas, né, muito detalhados, não. Né? É um mapa para quem quer ter uma experiência mais radical, mas você consegue ver a altimetria, você consegue ver o que está no seu caminho, né? O que está faltando aqui para você fazer para chegar no Mirador das Torres ou para chegar no refúgio. Tá? Então, é bem interessante. Isso aqui também, né, uma foto do meu filho aqui num passeio que a gente fez num parque nacional, também no exterior. Né? E aqui você já tem uma experiência de barcos, então é uma concessão, né, para que haja essa exploração fluvial, né, que você possa fazer esses passeios, já é um outro tipo de experiência. Né? Aqui também é um outro parque, esse aqui eu nem sei exatamente qual foi, mas onde você tem uma área de camping bem definida, tem banheiros, né, tem itens de infraestrutura, né, muito bem organizados. Tá? Aqui também é um parque nos Estados Unidos, é o Bryce Canyon, onde a gente já tem aquela visitação para o pessoal que não quer caminhar, né? Então você para o carro aqui do lado, vai ver a paisagem, tem uma placa ali explicativa, né? E você, quem não quer caminhar, quem não gosta de caminhar, se satisfaz, ou pessoas, né, portadores de necessidades especiais também podem visitar, né? Isso é super importante, a acessibilidade é super importante, né?
Esse já é um parque mais natural, mas que o carro também chega do lado, tem área de piquenique, então você pode comer ali e tal, também acessível a famílias, a pessoas com crianças, a idosos, né? Então, aí os meus 2 filhos e o meu sobrinho, né, os 3 artistas aí. Aqui uma placa explicativa, né? Essas placas são super legais, a gente já tem muitos parques no Brasil, esse tipo de informação, né? Então, informação sobre o local, sobre zoneamento, o que pode, o que não pode, as formações, como é que aquele, né? Tem, às vezes, explicações, né, sobre toda a questão, né, de solo, de relevo, né? É bem interessante, tá? E aí, para encerrar, gente, o planejamento de qualquer unidade de conservação tem que observar os objetivos da unidade, os aspectos sociais. A gente não está apenas no mundo biodiverso, nós estamos no mundo sociodiverso, né, com populações tradicionais, com populações locais que também devem ser, né, respeitadas. Nós temos que observar os aspectos biofísicos da área, as oportunidades, as restrições e as características do usuário. Tudo isso é necessário para se planejar o uso público, né? E dentre os aspectos sociais, obviamente, as populações tradicionais. E, para tanto, quando uma unidade é criada, o próprio SNUC diz que devem ser feitos estudos prévios e consulta pública. O problema é que nem sempre tem dinheiro para fazer. A consulta pública até é feita, mas estudos prévios, normalmente, eles só juntam alguns estudos que já foram feitos por alguma ONG, e é isso. E aí, às vezes, a gente vai ter unidades de proteção integral sendo criadas, principalmente na Amazônia, onde tem várias populações tradicionais, né? Quando são populações indígenas, aí você já tem toda a questão de terra indígena, que também tem sede constitucional, a discussão é um pouco mais difícil, mas populações tradicionais não indígenas, né? Castanheiro, pescador artesanal, babassueiro, veredeiro, caiçara, né? Essas populações sofrem mais, porque a lei do SNUC, no artigo, né, 72, ela diz o seguinte: uma vez criada uma unidade de conservação que tem gente dentro e a categoria de manejo não permita a sua presença, elas têm que ser realocadas, né? Têm que ser transferidas para outro local e né, realocadas em outro local e indenizadas pelas benfeitorias. Isso é muito ruim para a população tradicional, para o conhecimento tradicional. Essas populações têm uma noção de territorialidade muito forte, o grupo acaba se, né, se dispersando, o conhecimento tradicional se perde, é uma tragédia, tá? Mas isso também é papo para uma outra vez. E, para finalizar, né, nossas unidades de conservação, embora não tenham uma efetividade máxima, né, a gente teve vários estudos de efetividade e elas têm uma efetividade média, ou seja, elas estão cumprindo, né, ali na média o seu papel, né, o que não é ruim. Isso foi feito em 2015 por esse método RAPAN, pelo ICMBio, pela WWF, depois em 2016 com outro método, né, outra metodologia que é o SANGE, também deu o mesmo resultado. O meu grupo de pesquisa fez essa pesquisa de efetividade também, usando, né, os indicadores que foram estabelecidos pela Lorene na dissertação de mestrado dela, que são plano de manejo, conselho gestor, situação fundiária e infraestrutura de gestão do público, e a gente chegou aos mesmos resultados, né? Na média, a gente vai ter uma efetividade, então, né, de 50% aqui das unidades de conservação. E com isso, né, eu encerro dizendo o seguinte: ainda que a unidade de conservação não tenha efetividade, ela foi criada, mas não tem cerca, não tem guarita, não tem fiscalização, não tem nada. Ainda que ela não tenha efetividade, alguma coisa ela sempre consegue. E normalmente é o que a gente vê nessa imagem, gente, é impedir o desmatamento, ou pelo menos reduzir o desmatamento. Então, para isso, a gente sempre tem algum efeito positivo. E aqui a gente vê a Floresta Nacional de Tapajós, no Pará, o entorno dela já todo sendo ocupado, né, com aquela ocupação que a gente chama espinha de peixe, e o interior da Floresta Nacional ainda com pouca ocupação. E lembrando que Floresta Nacional é uma unidade de uso sustentável. Então, criar unidade de conservação é sempre bom, mesmo que a gente não consiga fazer os estudos muito aprofundados, mesmo que não se consiga implementar como se quer, é muito bom, tá? E nós que visitamos, vamos ter responsabilidade quando visitamos. Se a gente, né, seguir as orientações do guia, se a gente, né, se nós nos mantivermos nas trilhas, se não usarmos atalho, não jogarmos lixo, não fizermos fogueira onde não é, né, é estritamente permitido, e normalmente dentro de unidade de proteção integral não pode, né?
se a gente não acampar em qualquer local, né, porque isso também gera dano, só nos locais previstos para isso, né, se a gente não escrever lá em nenhuma pedra, não levar nada da unidade, nós vamos estar colaborando com a proteção do meio ambiente, com a proteção da biodiversidade. Então, era isso que eu tinha a falar. Desculpa, acho que eu falei demais, né? Mas muito obrigada aqui pela oportunidade de estar trocando essas ideias. Esse é meu e-mail, estou à disposição de todo mundo, sempre, né? E deixa eu interromper aqui o compartilhamento e voltar aqui para vocês. Então, muito obrigada e estou aqui à disposição para responder aqui a qualquer pergunta. Acho que a Aldira levantou a mão, já voltei aqui para vocês, né? Desculpa por ter falado demais, viu, Rose? Perdão, aqui acho que eu De falo para... forma alguma. Tudo que Maravilhoso. é fundamental. Vou deixar as pessoas fazerem os seus questionamentos, depois a gente faz uma ponderação. Então, tá ótimo. Acho que a Aldira e a Marie, eu não sei qual das duas quer começar, mas esteja à vontade. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou a Aldira, sou professora da Universidade de Brasília e recentemente comecei a trabalhar com o tema saúde e meio ambiente. E aí, assim, a ideia é como que o processo, né, de degradação ambiental vem afetando a saúde humana. Então, eu entro um pouco nessa discussão. E isso tem me obrigado, de certa forma, a buscar esses conhecimentos, como esse aqui. Gostaria de te dar os parabéns, viu, Márcia? Excelente a sua explanação. Para mim, por exemplo, eu tenho um projeto que faz parceria com o Parque Nacional de Brasília, que é o projeto Agente Ambiental Mirim, em que a gente forma as crianças de áreas de vulneráveis aqui de Brasília, de uma forma tentando complementar o que elas já recebem na educação fundamental sobre o tema ambiental e associando isso à questão da saúde. E, na realidade, isso tudo tem me colocado num caminho que até hoje eu não consigo entender como é, porque eu sou fisioterapeuta de formação, como que eu entrei nesse negócio do meio ambiente, estou por aí. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, você me trouxe vários esclarecimentos, mais uma vez te agradeço. É o seguinte, eu comprei aqui em Brasília, você sabe que a chácara ela tem que ter no mínimo 2 hectares, né? Mas aí um colega comprou uma chácara e me cedeu 1 hectare dele e tal, essa questão toda. De forma que eu estou de posse de 1 hectare dessa área dele. E nessa lógica aí, eu tenho que tirar 20% do hectare para preservação, não é isso? Todo mundo tem que tirar, ou seja, dos 2 hectares, 20%. Eu entendo que é isso. Aí a minha pergunta é porque do lado dessa área que eu fiquei, tem uma reserva muito grande, porque é em cima de um morro, aí desce morro abaixo, né? Inclusive embaixo tem 2 nascentes, e eu sempre pergunto ao pessoal se aquela terra tem dono ou se é uma área que está ali de preservação. E o pessoal fala, não, é uma área de preservação, e eu acredito que seja porque não tem como ter acesso, é muito íngreme, é uma questão bem complicada. E aí, a minha pergunta é o seguinte, você chegou a falar nisso, na hora eu ia perguntar, mas não quis te atrapalhar. Eu posso fazer uso desses 20% dessa área que tem a mais na minha área de preservação para a produção de mel com abelhas? Pode. Na verdade, pelo Código Florestal de 65, né, não se podia fazer nada dentro da área de preservação permanente, que é esses 20%, né, de qualquer propriedade rural, a não ser que houvesse uma autorização especial, né? O Código 65 era bem mais restritivo. Com o Código novo, né, o Código de 2012, foi permitido dentro das APPs as chamadas atividades de baixo impacto, tá? E produção de mel é uma delas. Então, você vai poder fazer produção de mel nessa área. E é até legal se você conseguir, né, fazer com que essa área forme um corredor com essa outra área de preservação grande que você, né, vê que está próximo. Isso é muito legal, porque hoje o que a gente tenta, né, incentivar ao máximo é a conectividade. Porque não adianta, eu ia até falar disso, mas eu acabei me estendendo demais, não deu tempo, mas não adianta a gente ter ilhas de conservação no mar de devastação, porque as espécies a maior parte das espécies não é viável em ilhas, né? Então, a gente tem que tentar conectar os espaços protegidos. Então, conectar as unidades de conservação e conectar as unidades com outros espaços protegidos, né? Porque aí a gente aumenta a área e, com isso, a gente torna viáveis várias espécies. Então, se você conseguir demarcar sua área de reserva legal, né,
de modo a que ela se conecte com essa outra área que você não sabe, né? Também não tem como te dizer do que se trata, né? Seria bem interessante, viu, Aldira? Você poderia me dizer como que eu busco essas informações? Aonde? Qual é o órgão que eu Pode. posso me apropriar? Hã? Na verdade, primeiro seria legal você dar uma olhadinha no Código Florestal, tá? O Código Florestal de 2012, é só você botar no Google, Código Florestal de 2012, tá? Que vai, né, você já entra na lei, você vai ver lá, né, área de preservação permanente, o que pode, o que não pode, inclusive esse código criou, né, a figura da área rural consolidada, né, e aí você, né, nem sempre vai precisar realmente recompor a APP, tem uma série de nuances e de questões aí, né, qualquer hora a gente pode até fazer um bate-papo aí sobre o Código Florestal, se a Rose achar interessante, tá? Mas veja o Código Florestal e converse com o órgão ambiental aqui, né? Então, eu acho que vale uma ida aqui no IBRAM, né, para conversar e verificar como é que isso está sendo feito. Tá bom? Tá bom, querida, muito obrigada, viu? Eu acho que a Marie também quer perguntar. Sim, então, primeiro eu quero te agradecer, sua palestra foi muito esclarecedora para mim, eu realmente sei muito pouco sobre o assunto e achei interessantíssimo. Muito obrigada, Márcia. E continuo realmente com uma curiosidade. Eu estou vendo, em Cavalcante, por exemplo, o pessoal está abrindo cada vez mais o que eles chamam de atrativos, ou seja, o pessoal está descobrindo, está se tocando que ele tem uma cachoeira que poderia ser uma fonte de renda para a fazenda, para o lugar. Eu imagino que algumas dessas propriedades já sejam RPPN, outras não. Num caso e no outro, imagino que talvez numa RPPN seja mais fácil. O proprietário pode conseguir alguma orientação de como explorar esse atrativo de uma maneira que não crie impacto, com qual órgão e, ao contrário, aquele que só um fazendeiro é uma propriedade particular, ele tem direito de fazer o que ele quiser nessa área? Pois é, assim, direito de fazer o que quiser, não, né? Porque, pelo menos, APP e reserva legal, que são os espaços do Código Florestal, ele tem que observar, né? Então, tem o percentual, né, da propriedade, né? No nosso caso aqui de Cerrado, é 20%, que ele não pode fazer corte raso, e se ele tem cachoeira, porque tem água, né? A água, lembrando, é toda pública, a água não é dele, né? Não existe água privada no Brasil, toda água é pública, mas ali né, a área, né, adjacente, né, ao rio, ali a mata ciliar, sim, é propriedade privada, né? Mas aquilo ali é APP, é área de preservação permanente. Então, só admite atividade de baixo impacto. Ele não pode chegar lá e passar a motosserra e derrubar. Então, só o Código Florestal, por si só, já traz alguns limites, né? Agora, em termos de orientação, isso, assim, no Brasil, nós ainda somos muito carentes. E veja, a própria criação da RPPN não é fácil, né? Eu sempre digo que, se o proprietário quer criar uma RPPN, o órgão ambiental devia estender um tapete vermelho para ele e oferecer um espumante, porque vai ser criada ali, sem nenhum ônus para o Estado, uma unidade que, na verdade, é uma unidade de proteção integral e que ele não vai mais poder fazer uso direto dos recursos. Então, isso é muito bom, né, para a proteção da biodiversidade. Infelizmente, não é o que acontece, né? Pelo menos no plano federal, quando a RPPN é federal, o ICMBio, ele cria um monte de dificuldades para o proprietário poder criar. Inclusive, o proprietário tem que apresentar uma série de estudos que são caríssimos. E aí o que a gente tem visto é que existem várias ONGs que têm apoiado esses proprietários, tá? Então, esses RPPnistas, eles se ajudam muito, e essas ONGs, elas vêm financiando esses estudos que têm que ser apresentados para o órgão ambiental para que lá seja criada uma RPPN. Então, o ideal é que seja criado. Eu acho que nós mesmos que visitamos muita Chapada, a gente tem que chamar a atenção dos proprietários para isso. Poxa, cria uma RPPN, isso é uma grife legal, vai atrair turista, né? E, ao mesmo tempo, a gente está ajudando a proteção do meio ambiente. E, por outro lado, eles têm que buscar ajuda com essas ONGs, senão eles sozinhos dificilmente vão ter como, né, arcar com todos os custos que criar uma RPPN demanda, porque o Estado não faz
isso, né? Ele obriga que o particular já leve, né, uma série de documentos e de estudos prontos para que aí sim seja instituída a RPPN, Maria. Então, buscar o órgão ambiental dificilmente vai realmente trazer para o proprietário uma orientação muito boa, mas eu acho que as ONGs, elas, né, principalmente essas que lidam com RPPNs, elas podem ser de grande ajuda. Aí é jogar no Google, ver a qual está funcionando, né, em que área, e buscar. Tá? Inclusive, tem, então, dessas ONG que ajudam, por exemplo, justamente no planejamento de como explorar a criação de trilhas, a construção de passarela, esse tipo de coisa. Tem várias ONGs, e aí, se alguém tiver interesse lá, pode me procurar, que eu coloco em contato, né, com RPPNistas. Eu tive uma aluna de pós-graduação, era pós-graduação Lato Sensu, que fez um trabalho na monografia de pós muito legal, que virou um livro, que é uma RPPNista, assim, né, ativista mesmo, e ela ajuda centenas, né, de pessoas que querem criar RPPNs no país. Tá? Então, eu coloco em contato, e aí eles vão ter a orientação necessária. Beleza, muito obrigada, Márcia. Valeu, Marie, bom te ver. Eu acho que o Fernando, né, também está com a mão levantada. Diga, Fernando. Uhum. Boa noite a todos aí. Parabéns, doutora Márcia. Eu Não, me realmente chame de nem queria doutora, falar, não. Pelo amor de Deus, me chame. Deus que me livre. Nossa. eu nem queria falar nada, ficar rouco de ouvir, simplesmente, né? Mas eu tenho aqui há 20 mais, desde 1980, nós estamos aqui para essa região da Chapada dos Veadeiros, e o parque já teve, quando o Juscelino sancionou o parque, eram 600 mil hectares. Chegou a 60 mil e agora está em 200. Por que essa volatilidade na lei nesse sentido? A senhora fala que é tão rigoroso. Por que acontece isso, essa mudança nesse aspecto? Por que não é mais rígido nesse processo de quando fez é para ficar e não haver mudança? Eu achei muita facilidade entre aumentar e diminuir, igual aconteceu, e que agora, felizmente, estamos a 200 e poucos mil hectares, né? Mas por que essa volatilidade? Obrigado. Mas, na verdade, o que aconteceu? O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é um case que, volta e meia, a gente estuda, né? Porque ele foi criado, né, numa área menor, depois ele foi aumentado, só que não foi feita consulta pública. E quando houve, então, um decreto aumentando o parque, e para aumentar não precisa de lei, né? Só há necessidade de lei para diminuir a proteção, quando é para aumentar não precisa, então foi feito por decreto, só que sem consulta pública. Aí isso foi impugnado judicialmente, teve uma ação judicial. Essa ação chegou ao Supremo, e foi dado ganho de causa aos autores, que eram proprietários que não queriam, né, que o parque fosse aumentado, e eles ganharam porque realmente a lei do SNUC exige consulta pública e essa consulta não foi feita. Então, houve a diminuição por decisão judicial. Tá? E depois houve um novo decreto, dessa vez com consulta pública, aumentando o parque. Então, não é que isso aconteça em todas as unidades, não. Tá? Normalmente ele é criado, às vezes consegue se aumentar, isso é muito bom, porque protege mais, mas diminuir é muito raro. Né? Alguns parques foram extintos, né? Como, por exemplo, aqueles que ficaram embaixo de barragens, né? Sete Quedas, Sobradinho, tiveram alguns parques que tiveram que ser extintos, Paulo Afonso, né? Mas é raro. Agora a gente teve a tentativa, né, de extinção de alguns parques, mas graças a Deus não passou, mas não é o comum, tá bom? Mas a Chapada dos Veadeiros, esse aumenta, diminui, foi por causa de uma decisão judicial e, de fato, né, eles pisaram na bola, porque eles fizeram consulta pública, mas só com o conselho do próprio parque, né? Tinha um conselho consultivo, aí eles acharam que perguntar para o conselho consultivo era suficiente. Claro que não é, a consulta pública tem que ser ampla, por isso que aquele primeiro aumento por decreto, ele foi anulado. Perfeito. Tá bom? Muito grato. Muito bom, satisfeito. De nada. Acho que o próximo é o Antônio, né? Olá, Márcia, boa noite. Boa noite, Antônio. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento, experiência, inclusive as do exterior, que podem servir de inspiração ou algum modelo para a gente, né? É sempre bom a gente ver outras experiências em vez de inventar roda, né? Mas, enfim, eu tenho duas dúvidas. A primeira é o seguinte, quanto a essas prioridades ou níveis de unidade de conservação.
A gente mora aqui na Península Norte do Lago Norte e a gente tem muita preocupação, né, que depois do projeto Orla Livre, a orla toda ficou aberta, livre, mas totalmente descuidada e sem proteção. Então, se a gente tem hoje um parque, 2 parques ecológicos, é possível que essa proteção de categorização retroceda por interesse do governo ou por demanda de empresários, alguma coisa assim? Pois é, na verdade, a proteção não pode diminuir, né? O que acontece na prática é que a unidade é criada, às vezes tem um chefe muito legal, ou, né, o político de plantão lá quer implementar a unidade, aí depois vem outro, ou outro, um chefe que, né, não está a fim de trabalhar, ou o político de plantão, né, não quer se indispor com ninguém, e aí torna-se mais permissivo. Então, esse tipo de oscilação acontece. Agora, formalmente, uma vez criada a unidade, ela não vai poder passar para uma categoria que proteja menos, a não ser que isso seja feito por lei. Tá? Então, se é criado um parque ecológico, para transformá-lo numa APA, que é a que menos protege, isso teria que ser feito por lei. Né? A gente viu que parque ecológico, embora não seja uma categoria de manejo para a lei do SNUC, é uma categoria de manejo para o sistema distrital de unidades de conservação. E, embora seja uma unidade de uso sustentável, ela é uma unidade que protege mais, por exemplo, do que uma APA. Então, para transformar numa APA, para diminuir o tamanho dela, teria que ser feito por lei. E com relação à orla, na verdade, a orla do lago é uma área de preservação permanente, né? É claro que, hoje, pelo novo Código Florestal, como é área urbana e área urbana consolidada, não se obriga ao reflorestamento dela. Mas seria muito bom que alguém resolvesse reflorestar, né? Seria bem interessante. Aí cabe a gente fazer pressão, né? Mais uma outra, é porque a gente tem um parque aqui ecológico e ele é muito descuidado, ele é largado, vamos dizer assim. Uhum. E alguém aventou da possibilidade de se transformá-lo em parque urbano, que aí poderia se implementar esses equipamentos públicos que atenderia a população, porque também, pelo que eu conversei informalmente com algumas pessoas, não tem muito interesse na preservação daquele ecossistema que não é muito significativo. Né? Então, ok, você falou isso aí teria que ser feito por lei, né? Isso tem que ser feito por lei. Porque a nossa preocupação é que nessa abertura de vamos dizer, concessão, a coisa se prostitua pela especulação imobiliária. Né? E a outra temeridade vai ser minha última pergunta para parar de monopolizar você. No caso de um parque ecológico, a gente está com a possibilidade aqui de proposta do IBRAM de expansão de um desses parques. Você acredita que há risco, mesmo tendo um plano de manejo, que participa a população da elaboração ou sugestão, que venha nas audiências e consultas públicas, há risco de se transformar como num pontão de extrema exploração comercial, a ponto de prejudicar o próprio ecossistema, o próprio conceito ecológico? O problema é o seguinte, né? O parque ecológico ele é uma unidade de uso sustentável e desconhecida, porque ele não está no SNUC, as únicas diretrizes que a gente tem é do próprio sistema distrital, né? De unidades de conservação. Agora, eu não acredito que seja possível, né, no parque ecológico, transformar numa área tão antropizada e tão alterada como é o caso do Pontão. Tá? Eu acho que perderia completamente a razão de ser de uma unidade de conservação. Então, o próprio Ministério Público pode ser acionado para tentar que isso não seja possível, mas é uma unidade de uso sustentável, então ela admite o uso econômico, ela admite, né, que sejam exploradas algumas atividades ali, isso não tem jeito. Né? Vai ter uma última pergunta, perdão. É uma área contígua a esse parque, um desses parques, está sendo proposta a expansão. Lá hoje é uma área, como é que se diz? Um espaço público de uso livre. Uhum. Você acredita que nessa modalidade está mais ou menos protegida de invasão, de depredação, do que ampliar o parque ecológico sobre essas áreas? Na verdade, se for uma unidade de conservação, está mais protegida de invasão, tá? Porque a unidade de conservação ela está dentro de um sistema que é gerido por um órgão específico, no nosso caso, o IBRAM. Tá? Outros espaços ambientais já não têm uma proteção, tem a proteção do órgão ambiental competente, mas já não compõe um sistema, já é mais complicado de se fazer
a gestão e a fiscalização. Tá? Então, eu acho que se você se mantiver dentro do sistema distrital, vocês estão mais protegidos contra invasões. Muito obrigado. Parei por aqui. Por hoje. Nada. Acho que a Adriana, acho que quer fazer. Isso. Primeiramente, queria agradecer, parabenizar, viu, Márcia, por essa riquíssima apresentação que você fez de forma tão completa e didática. E eu queria deixar uma mensagem, que eu fiquei com gosto de quero mais. Então, eu quero que você volte, sim, para trazer outros temas, porque eu fiquei com gostinho de quero mais. Então, era essa a minha palavra. Oi, gente, eu estou à disposição, assim, né, do que eu puder, o que eu souber, o que tiver dentro, né, das minhas possibilidades, é sempre um prazer. Vocês viram que eu adoro falar, né? Adoro dar aula, adoro falar, bate-papo melhor ainda. Então, na hora que vocês quiserem, estou à inteira disposição e, assim, mais uma vez, eu gostaria muito de ajudar mais, porque o seu trabalho da Rose é fantástico. Tá? Assim, eu não tenho palavras, né, para agradecer a vocês pelo trabalho, pela dedicação, pelo tempo. Né? Eu vejo, né, como você, né, mexe nas redes sociais e promovem cursos, e promovem atividades, e, poxa, tudo gratuitamente, né, com o tempo de vocês, com, né, o esforço, a energia de vocês. Então, contem comigo para o que vocês precisarem, o que eu puder ajudar. E deixo aqui meu convite também, gente, eu fico um fim de semana aqui, um no Rio, né? Às vezes até 2 seguidos no Rio. Quiserem ao Rio de Janeiro, quiserem passear lá, quiserem andar, minha casa está à disposição, fiquem lá comigo. Eu e meu marido somos guia de montanha, então lá a gente pode fazer os passeios, né? E tudo, a gente faz junto, a gente não precisa, né, contratar ninguém, a gente leva com o maior prazer, então tá todo mundo convidado, quem quiser é só me avisar, né? Estou esperando vocês, estou esperando a Adriana marcar, né, quando é que ela pode ir para a gente fazer a travessia Petrópolis-Teresópolis, ainda não fiz esse ano, porque estou te esperando, Adriana. Né? Então, estou aí à disposição de vocês, gente, o que eu puder ajudar, né, contem comigo, e mais uma vez, Adriana, parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida, felicidade, continue sendo essa pessoa linda e iluminada que você é. Rose, muito obrigada por tudo, e estou, então, à disposição de vocês aqui para uma próxima. Obrigada. A Aldira levantou a mão. A Aldira levantou. Diga, Aldira. Desculpa, gente, Márcia, eu queria só saber se você poderia disponibilizar seu contato, porque eu vou precisar tirar algumas dúvidas com você. Como eu entrei agora nessa caminhada... Posso sim, eu até coloquei, eu vou colocar aqui no chat, que eu tinha até colocado naquele slide. Pois é, eu não estou conseguindo ter acesso ao chat, eu não sei porquê, eu já tentei aqui, não me dá essa opção, não sei se é porque eu estou como visitante, eu acho. Então é o meu nome, tá? Eu vou botar aqui no chat de qualquer jeito, mas é o meu nome, é marcia.leuzinger@uol.com.br. Tá? Então é o meu nome, só que com ponto, marcia.leuzinger@uol.com.br. Tá? Estou à disposição de vocês, gente. Márcia, tem uma pessoa que fez uma pergunta no WhatsApp a respeito da diferença da estação ecológica e da Rebio. E no primeiro caso, não é permitido nem a visitação para fins de pesquisa, e se no segundo caso poderia, ou se tanto faz. Não, na verdade... Você já explicou isso, mas acho que a pessoa ficou com dúvida. Não, mas vamos lá. Tanto na estação ecológica quanto na reserva biológica, a visitação normal, né, o uso público normal não é permitido, tá? Só é permitida a visitação quando é autorizada antecipadamente, né, pelo órgão ambiental gestor e para fins de educação ambiental. São categorias idênticas, né? Qual é a única diferença? A única diferença diz respeito à pesquisa. Então, quando o pesquisador para fazer pesquisa em unidade de conservação precisa se cadastrar, tem um cadastro específico para isso, você vai lá, se cadastra e recebe autorização de pesquisa. Quando a pesquisa gera impacto, tem muita pesquisa que gera impacto, né? Você vai coletar animais, você vai, né, colocar determinado produto ali para verificar, né, o que acontece naquele solo. Então, tem pesquisas que geram até impacto muito forte. Tá? Quando a pesquisa gera impacto, ela não é permitida na reserva ecológica, tá? Na reserva biológica, perdão, na REBIM. Tá? Então, a reserva biológica não admite pesquisa que gera impacto. A estação ecológica permite. Claro que tem que ser autorizada, não é qualquer pesquisa, né? Mas pode ser feita uma pesquisa que gere um impacto maior do que a mera observação ou coleta, né, controlada ali de frutos, né, de folhas e tal.
Mas essa pesquisa que gera impacto, ela tem um limite na estação ecológica, que é 3% da unidade ou 1.500 hectares, o que for menor. Tá? Então, a única diferença entre uma e outra é a possibilidade de fazer pesquisa que gera impacto. De resto, diferença nenhuma, são categorias idênticas. Tá? Maravilha. E escutando você falar sobre cada uma das unidades de conservação e outras áreas protegidas, aí eu fiquei lembrando aqui da Rebil da Contagem, que é uma área muito visitada por trilheiros e não trilheiros e ciclistas. Uhum. Todos causadores de impacto. Proibidão. Nenhum com o intuito de pesquisa. E aí, isso aí, Rose, é muito legal você trazer esse exemplo, porque mostra que, nesse caso, há uma absoluta falta de efetividade da unidade. A unidade foi criada no papel, mas ela não existe, na verdade, né? Não existe. Mas... Inclusive, existe um projeto de lei que ele está tramitando no Congresso, existe dois, na Câmara e outro no Senado. E eles ficam lá, ele só não foi transformado ainda em Parque Nacional da Contagem, que a Rebil vai ser transformada, porque um e outro quer ser o autor do projeto. Entendi. A Câmara não quer votar do Senado porque ela quer ser autora, o Senado não quer votar da Câmara porque ele quer ser autor. Enfim, mas o fato é que é isso mesmo. Hoje a Rebil ela é uma unidade que recebe visitação, né? Sem poder, né? Maciça, é uma área que tem bastante nascentes, é uma área, inclusive, muito bonita, mas não tem nenhum tipo de manejo. Né? Do jeito que está, ela não está cumprindo o seu papel, de jeito nenhum. É o que a gente chama de unidade de papel. Ela não só existe no decreto, né? Mas não existe na prática. E não é só nesse caso. Parque Nacional da Chapada Diamantina, né? Eu acho que muita gente aqui já fez lá a Travessia do Pati. Não tem guarita, não tem fiscalização. Quem acaba fazendo o trabalho ali, né, de manejo, né, de fiscalização, são os tradicionais que moram ali dentro e recebem as pessoas e tal. Né? Mas o parque, na verdade, também é um parque de papel. E várias outras. Né? Parque Nacional do Tumucumaque, o maior parque nacional do Brasil, foi criado pelo Fernando Henrique para levar no pacote ambiental para Rio+10, em Joanesburgo, né? Que aconteceu em 2002. E aí eles criaram o parque, e o parque tinha, até bem pouco tempo, 2 servidores só. Para um parque, o maior parque do Brasil, tinha 2 servidores. Mas isso é a realidade em quase todos os parques. Né? O Parque Nacional de Lençóis Maranhense, pelo que eu sei, só tem uma servidora. Também, é outro. De carreira, os outros são terceirizados. Enfim, e assim, para comentar, por exemplo, que a gente está com um exemplo, nós temos um Parque Nacional, que até 2006 ele tinha um tamanho, depois a sua área foi ampliada. Até hoje nós não temos ainda o plano de manejo, né, englobando a área da expansão. E vamos ter, muito em breve, muito problema em relação à questão fundiária. Talvez a mesmo porte que a gente tem hoje lá no Parque de Itatiaia. No Parque de Itatiaia moram as 200 famílias lá dentro e é aquele conflito. Só que essas famílias já estavam lá antes do parque ser criado. Então, é muito complicado. E aqui agora a gente vai ter, assim que esse plano de manejo for aprovado, vamos ter muito problema, porque a maioria dessas propriedades, né, a Chapada Imperial, Paraíso na Terra e outras, estão dentro do Parque Nacional. Né, o Poço Azul, muito visitado de qualquer forma, sem nenhum cuidado pela maioria dos visitantes, com muito lixo, muita garrafa de cerveja. Essas áreas todas são áreas do Parque Nacional. Né? E aí a gente vamos ver como que isso vai ser depois que o plano de manejo for revisto. Isso é super importante também você trazer, porque Itatiaia é o nosso primeiro parque nacional, né? Foi criado em 1937, e ele não tem a situação fundiária regularizada justamente porque não tem dinheiro. Né? Até hoje. Então, algumas propriedades foram desapropriadas. Há pouco tempo atrás, aquele Hotel Simon, que era enorme, foi desapropriado, mas ainda tem muita desapropriação para fazer. Por quê? Porque não tem dinheiro. Né? Começou a entrar mais dinheiro com a compensação ambiental a partir da lei do SNUC, né? Então, quem quer licenciar atividades que causam impacto hoje, né? Que tem que fazer a RIMA, tem que pagar compensação ambiental, mas mesmo assim ainda não é suficiente para fazer regularização fundiária de tudo. Então a gente vai ter problema no Parque Nacional aqui. Chapada Imperial e Paraíso na Terra ainda cuidam, né, Rose? Mas
né, Poço Azul, né, e outras Sim, sequer têm cuidado. então, a gente vai ter problemas, porque tem fazendas com criação, né, de cavalos, gado, isso é totalmente incompatível, né, com A finalidade, né, a o objetivo. finalidade da unidade de proteção integral, como Agora, de onde transporte que vai de sair o parque nacional. dinheiro para indenizar É, esse pessoal, né? sim, Se a muito gente não tiver uma problemático. compensação ambiental muito boa, e aí para ter isso a gente tem que ter uma atividade super degradadora, como é que a gente faz? Então, é complexo. Gente, tratar de meio ambiente no país, e aí não é só aqui, né? No mundo todo, é muito difícil, porque cuidar de meio ambiente de um lado vai gerar restrição de atividade econômica de outro. Alguém vai ter prejuízo, não tem jeito. E ninguém quer ter prejuízo, né? É, E aí, eu vou discordar um pouquinho, que nem sempre ele vai gerar prejuízo, ele pode gerar um outro tipo de atividade, né? não, No eu caso até do concordo. o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, foi comprovado que ele trouxe muito mais riqueza para a economia do que na época que ele era uma área de garimpo, né? Então, Não, eu assim, concordo isso contigo. realmente, Assim, até em alguns casos a população local se beneficia. Mas se a gente pensar no sojicultor, né, que quer entrar ali e plantar sua plantação de soja, para ele aquilo ali é prejuízo, entendeu? Então, com se a certeza. gente for pensar, né, no capitalismo puro, né, né, no grande capital, proteger o meio ambiente é sempre prejuízo. E aí é um embate eterno, porque o que eles não veem é que o lucro agora pode ser o colapso da gente amanhã, e vai ser Exatamente. se a gente não mudar. Então, essa visão imediatista de quero ganhar aqui e agora não tem mais que prevalecer, Rose. É um absurdo, né? É um absurdo, concordo também. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para a Márcia? Não tendo mais perguntas, Márcia, eu vou te dizer que esse convite, que foi uma iniciativa do Caminhantes do Cerrado, ele foi estendido para outros grupos também. Então, aqui nós vamos estar disponibilizando posteriormente, com sua autorização, essa Claro, palestra no canal do YouTube do Caminhantes do Cerrado, mas nós convidamos aí os participantes também do Grupo de Caminhadas Brasília, GCB, caminhamos os voluntários, também encaminhamos o convite para os voluntários dos caminhos do Planalto Central, porque nós achamos que o tema é bastante pertinente, até porque um dos objetivos da criação dos caminhos do Planalto Central é justamente conectar a unidade de conservação, né? E todo o nosso propósito é em cima disso, conectar e que por onde a gente passa também seja possível os animais começarem a usar também as nossas trilhas como corredores ecológicos, né? Então, tinha tudo a ver, então o convite também foi extensivo aos grupos também dos caminhos do Planalto Central. E a gente convidou outros grupos também que praticam atividades de ecoturismo, de aventuras, para observarem a necessidade que a gente tem de realmente, quando formos visitarmos essas unidades de conservação, a gente ter o cuidado de reduzir o número de pessoas, não sair da trilha, é o que a gente sempre fala. Além de ser um risco, né, de levar uma picada de um animal ou algo assim, você pode estar pisando numa planta que está nascendo, sem nenhuma necessidade, já que foi criada aquela trilha, foi com esse objetivo, foi para estabelecer o espaço onde você deve caminhar. Então, nada de ficar enfiando para dentro do mato para encher de carrapato e correr o risco de levar uma picada de um escorpião, ou de um animal peçonhento, né, uma serpente, ou até mesmo de uma aranha, ou algo assim. Então, é extremamente importante. E se eu deixo lixo, eu também estou propiciando ali também a proliferação desses animais, porque eu tendo lixo, eu vou ter mais insetos, vou ter mamíferos pequenos que vão servir também da cadeia alimentar daqueles animais peçonhentos. Então, assim, ele é duplamente nocivo, né? Quando eu sujo o meio ambiente, eu também estou me colocando em risco. E foi muito bacana, agradeço demais. É uma palestra que só acrescentou, né? Já fazia tempo que eu não lia aí os estudos aí da área de direito ambiental. Eu digo que me aposentei do direito também. mas muito bem, direito é muito chato. 20 anos de advocacia pública foram mais que suficientes.
E agora a gente está colocando em prática aquilo que nós aprendemos um pouco, né, os princípios aí da preservação. Se Deus do quiser, eu meio vou me aposentar. Estou com 27 anos de procuradoria, não aguento mais também. Mas é isso aí. Ai, não, eu cansei, 20 anos de AGU foi muito. Já Agradeço todos, a presença de todos aí, caminhantes do Cerrado, ou não caminhantes do Cerrado, pessoal do CPC, do GCB e demais convidados, pelo prestígio, e divulguem essa palestra. A nossa grande CLTI aqui, a Adriana, ela vai estar depois fazendo a edição, subir esses vídeos, essas palestras para o YouTube, leva um certo tempo, porque demora, né? A não ser que a gente tivesse uma internet assim, mega, mega, mega boa, a gente conseguiria subir rápido. Às vezes demora o dia todo para subir. Mas assim que nós conseguirmos, nós vamos estar publicando nesse grupo, que ela vai estar disponível no YouTube, e vocês possam lá depois rever, convidar outras pessoas para assistir. Divulguem, porque esse assunto é da maior importância para nós caminhantes.